Olá, me chamo Sara Biava, sou pregadora da Palavra de Deus, sim, com muito orgulho, consultora de negócios, professora em cursos de pós-graduação. Autora de alguns títulos e o último livro que escrevi foi O Reino de Deus, editado nesses dias. E orando a Deus, Ele me pediu que eu trouxesse algumas mensagens do conteúdo do livro. Então, eu quero falar sobre o governo de Cristo. Isaías profetizou: voz do que clama no deserto, preparai o caminho ao Senhor. João Batista anunciou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou, cumpriu a sua obra redentiva e operava muitos sinais, prodígios e maravilhas naqueles dias, curando, libertando vidas. E João Batista, ouvindo falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus 11, de 2 a 5. Mas o que João Batista queria entender era o reino, que os judeus também não entenderam. Porque Jesus veio de maneira muito simples e todos esperavam que ele fosse manifesto num palácio em Jerusalém, né? E Jesus declarou que o reino dele era dentro do coração dos homens, em Lucas 17, 21. Então, Jesus veio para nos libertar das trevas, nos transportando para o reino da sua maravilhosa luz, nos desvencilhando de nós mesmos e de todo o pecado que nos assedia, né? O reino de Deus pode se manifestar em todos os lugares onde estivermos, nas casas, igrejas, empresas, governos, educação, nas ruas, nas praças, em qualquer lugar, desde que estejamos cheinhos do poder de Deus, porque na condição de filhos nós temos poder e autoridade se andarmos com Deus, né? Manifestando o reino de Deus onde nós estivermos. Podemos então desfrutar dessa autoridade e poder do reino de Deus que atuam já nesta era presente e sermos livres do reino das trevas. Desde a queda de Adão, o jardim do Éden transformou-se em cardos e abrolhos, nos explica a palavra de Deus. Porque quando entrou o pecado, o homem precisou trabalhar em fadigas para obter o sustento. Era pelo suor do rosto. Tudo que era criativo e abençoado foi perdido. Mas em Colossenses 1, 19 a 20, a palavra do Senhor diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então Jesus veio com toda sorte de poder e autoridade sobre os céus e a terra, reinando e dominando sobre tudo e sobre todos. E por meio dele, né, para que reconciliasse consigo todas as coisas, todas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus se ofereceu em holocausto, sacrifício vivo e santo, a favor das nossas vidas, quando nem o merecíamos. Por isso ele veio e cumpriu a sua missão, através da morte de cruz. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Como nós fomos reconciliados em Cristo, tudo que temos e somos pertence a Deus. É uma via de mão dupla, né? Deus nos dá todo o seu amor, todo o seu poder, e nós, o mínimo que podemos fazer é responder em obediência. Sim ou não? Né? Ou seja, praticando a palavra de Deus, para que possamos andar com Deus. Deus é santo,
Então nós precisamos nos desvencilhar do pecado, como eu já expliquei em outro vídeo, né? No reino de Deus. Deus é quem nos dá dons e talentos para trabalhar e ganhar. Deus é quem nos dá direção, força e poder para empreender e crescer. Deus nos dá tudo, o trabalho é nosso. Deus abre portas, nós entramos pelas portas abertas por Deus para trabalhar, mas com base nos princípios e preceitos que Ele mesmo nos dá, nos ensina através da sua bendita palavra. Jesus nos libertou do cativeiro, da escravidão, da morte e nos fez livres. A obra realizada por Jesus na cruz do Calvário foi consumada, perfeita e definitiva, uma obra completa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, em Gálatas 10:14. E apesar de estarmos na era da graça, precisamos nos apropriar, tomar posse das bênçãos, lembrando que tudo no reino de Deus é condicional. Se ouvirmos a voz de Deus, se praticarmos a sua palavra, seremos abençoados, onde quer que estejamos, fazendo o que quer que seja que façamos. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Não tenha medo, não vai te faltar nada. Do nada Deus provê todas as coisas. Olha, eu já fui curada, né? Primeiro eu fui livre de morte por 10 vezes, 10 atentados de morte na terra, no mar, nos lugares com um revólver na cabeça, dentro do carro, com estilete na garganta, enfim, 10 tentativas. Na estrada, né? Capotamentos de carro, 3 capotamentos, com perda total dos carros e saí inteirinha, sempre só com óculos de sol quebrado. O livramento de Deus, né? A proteção de Deus. Já fui curada de câncer, de AVC. Eu tenho experienciado na minha vida e através de mim, nas ministrações, que Deus de fato cura e liberta de tudo. Já experimentei a provisão de Deus muitas vezes. Uma das vezes, um tremendo milagre. Eu arrumei a mesa e não tinha nada para pôr sobre a mesa. Meus filhos e os amigos adolescentes com fome, e eu só orei a Deus. Tu nos trouxestes aqui nesse lugar. Teu é o poder, Senhor. Eu não tenho o que servir e eles têm fome. E de um minuto para o outro, pessoas que eu nunca mais vi na minha vida, tenho para mim que foram anjos de Deus, entraram trazendo tantas coisas e a mesa ficou farta. Jesus é provedor. Jesus nos enriquece. Os apartamentos que eu comprei foram todos através de milagre. Deus me fez assentar em cadeiras de alta significância nas organizações, escolas de negócios, universidades, pelo poder dele. Ele nos levanta, ele restaura nossas vidas, ele nos abençoa, ele nos prospera, ele nos cura, nos liberta. Olha, se for aqui falar de milagres, vou ficar dias, encher vídeos e vídeos, mas basta que você creia que Jesus salva, cura, liberta e restaura as nossas vidas. Então, sem medo, hein? No fear. Trabalhando dentro dos princípios e preceitos de Deus, refletindo o amor e os padrões morais e éticos em todos os relacionamentos e transações comerciais, nós desfrutaremos da vida abundante prometida pelo próprio Deus. O que é vida abundante? Podemos ter paz em todo o tempo, independentemente das circunstâncias, lembrando que as circunstâncias atuais muitas vezes são terríveis, ter saúde em meio a tantas situações, né, de vírus e de, enfim, de tantas coisas, e ausência de faltas.
muitas vezes não tendo nada, mas possuindo tudo, porque o Senhor supre, provê. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, primeiro, busque o reino de Deus e a sua justiça. O restante vai ser acrescentado. Nós precisamos atentar mais para a eternidade. O que significam 70, 80, 100 anos aqui, diante da eternidade? E agora, né, com tantas coisas aí, nós não sabemos, de repente, e amanhã nós podemos ir embora. Então, tenta salvaguardar a tua vida na eternidade. Preserve a sua alma, o seu espírito. O corpo, né, nós viemos sem nada, vamos voltar sem nada. O restante é Deus que nos provê, que nos dá como administradores, mordomos para esse tempo aqui nessa vida. E uma hora a gente tem, outra hora pode não ter. E bendito seja o nome do Senhor, não é assim? João 15:7. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tenho muitos testemunhos de orações também, em que muitas vezes não dá tempo nem de orar e o Senhor já providencia tudo aquilo que vai no nosso coração, suprindo, provendo. Porque quando nós nos agradamos de Deus, Ele satisfaz os desejos dos nossos corações. Então não é só suprimento de necessidades, mas desejos satisfeitos. Só que nós precisamos estar em Deus e dentro dos seus propósitos, porque senão as portas são fechadas também. Ai, ai, ai. Quanta dor, quanto sofrimento, muitas vezes inúteis, por desobediência, por embotamento, né? Não entendimento, e insistirmos em uma direção quando Deus nos quer em outra. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus e temos poder e autoridade para falar ao invisível e ordenar em nome de Jesus. Quanta coisa linda! E ver a vida e a glória de Deus manifestar-se onde estivermos, inclusive no ambiente profissional. Tenho aí também muitos testemunhos relatados até no livro, de fluxo de caixa que era vermelho, que tornou-se azul, produtos encalhados que foram vendidos, máquinas que técnicos internacionais não conseguiram consertar e através de oração e unção passou a voltar a funcionar, hein? Salvação de dezenas de pessoas em um único culto dentro de uma empresa. Deus faz todas as coisas. Curas, então, em libertação. Precisaria de uma enciclopédia para relatar tudo, né? Como os feitos que Deus faz. Sejamos, então, um instrumento de Deus para salvar, curar, libertar vidas, para estender o reino de Deus. Que Deus te abençoe.